Vamos falar do caso Dudu? Tá todo mundo falando aí e eu me senti no direito de falar quando eu volto ao passado e lembro que todo mundo xingou a Leila Pereira e o Abel Ferreira pela saída do Dudu. Eu não morro de amores pela Leila Pereira, como todo mundo sabe, pega meus vídeos aí, eu critico muito a presidente Leila Pereira por algumas posturas dela, mas o tempo tá mostrando que a Leila tinha razão, que o Abel tinha razão e dá uma olhada só no que a gente vai falar aqui, porque o Dudu, cara, o que ele se tornou para a carreira dele, o que ele tá fazendo com a carreira dele, com a idolatria dele que ele tem no Palmeiras, o que ele fez, né, ao sair do Palmeiras e fazer declarações polêmicas, porque ele tem uma briga particular com a Leila Pereira. Para mim, cara, essa atitude do Dudu, eu acho que deveria repensar um pouco na carreira. É um bom jogador, mas, cara, não é assim que se faz, não é assim que se leva as coisas e conduz dessa forma. Enfim, isso não importa, isso é a atitude dele, né? A minha seria diferente. Mas vamos lá. O Dudu no meio do ano passado, o Dudu tem uma polêmica entre Palmeiras e Dudu. Às vésperas do jogo contra o Cruzeiro, o Dudu é anunciado no Cruzeiro. Quem lembra que vaza uma foto em um shopping de BH com a foto na camisa do Cruzeiro com a foto da camisa do Cruzeiro com o nome do Dudu. Enfim, a internet fica pavorosa, gera uma polêmica. É, Alguns amigos do Dudu, que são torcedores do Palmeiras, ligam pro Dudu para falar com ele, enfim, vão até a casa do Dudu e perguntam o que está acontecendo. Aí o Dudu diz que vai se pronunciar sobre o que aconteceu e, enfim, não se pronunciou. O empresário do Dudu vai a um programa de televisão e dá uma entrevista falando que seria bom pro Dudu, o Dudu seria bom se o Dudu saísse do Palmeiras para procurar novos ares, que seria bom ele ir pro Cruzeiro. Enfim, o Dudu ficou no Palmeiras. Com o decorrer do ano, o Dudu começa a jogar uma partida assim, uma não, entra como sempre no banco, entra no segundo tempo, só que o Dudu não rende mais aquilo que ele rendeu no passado. Ele não consegue mais jogar aquele futebol devido à sua lesão. Enfim, no final do ano eu acho que o Abel entende que não vai utilizar o Dudu, ele é negociado com o Cruzeiro, porque parece e tudo indica que essa negociação teria continuado, tá? Seria a palavra da, da presidente, ela mesma falou que por ela o Dudu teria ido embora no meio do ano, só que deveria ter rolado ali uma negociação, eles deveriam ter colocado os panos quentes e deixou para o final do ano. Enfim, Dudu no final do ano vai embora, se apresenta esse ano no Cruzeiro, enfim, começa a dar várias declarações polêmicas, inclusive ele rejeita a homenagem que ia ser feita para ele, né? A torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, ia fazer uma homenagem ao Dudu e ele nega a homenagem, não quis ir. O Palmeiras parece que no clube social iria fazer uma homenagem ao jogador também, ele não quis ir. Enfim, eu entendo que o jogador não querer ir para a torcida, participar de uma homenagem, respeitando o clube que ele vai jogar hoje, tranquilo, mas aí uma homenagem do clube para a saída do cara que foi sai com status de ídolo e o cara se recusar, para mim não fez muito sentido. Enfim, daí pra cá o Dudu começa a alfinetar o Palmeiras, o Dudu pega e alfineta o Palmeiras em qualquer oportunidade que ele tem, ele dá uma espetada, inclusive no Abel falando que na coletiva dele de apresentação, falando que não entendia porque ele era banco. Enfim, o Leonardo Jardim, que é o técnico do Cruzeiro, dá uma entrevista dizendo que não pediu esses jogadores, entre eles Gabigol, Dudu, enfim, uma série de jogadores que eles contrataram. O Leonardo Jardim não afasta, ele coloca no banco, ele detecta ali que não vai rolar com o Gabigol e com o Dudu, ele coloca os dois no banco. O Gabigol parece que entende, que até hoje está no banco de reservas, mas parece que entendeu. O Dudu, não. O Cruzeiro começa a perder uma série de jogos. O Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, chama para uma reunião 5 jogadores, os principais jogadores do Cruzeiro, 5 jogadores lá. E nessa reunião teria rolado um bate-papo lá entre o Pedrinho BH e os caras sobre o que está acontecendo, enfim, uma série de coisas. E nesse bate-papo, isso tudo, galera, é notícia que foi notícia.
É coisas que foram noticiadas na internet, que eu vejo na Rádio Tatiaia, que eu vejo de canais do Cruzeiro. Enfim, parece que nessa reunião, o Dudu, supostamente, né? Porque eu não tenho certeza, eu não estava na reunião. O Dudu teria falado que com esse técnico não dá para mandar o técnico embora. Enfim, o Pedrinho BH dobra a aposta e mantém o técnico. O que acontece? O Dudu dá uma declaração depois de um jogo contra o Mushuki Runa, algo assim, na Sul-Americana. O time do Cruzeiro perde o jogo, né? Muito mal na Sul-Americana. E o Dudu dá uma declaração que não entende, porque tá no banco, enfim. A declaração do Dudu não teve nada demais. Ele falou, acho que falou demais, mas não foi nada para ser afastado do elenco. Bom, o Cruzeiro vai jogar com o Vasco, o Dudu viaja e de repente ele volta, ele é afastado do elenco. E aí é onde começa a história atual hoje. O Dudu é afastado do elenco, não joga mais pelo Cruzeiro, provavelmente não vai jogar. O Pedrinho, na verdade o jogo contra o Vasco não foi no Rio, tá? Foi em Uberlândia. O Pedrinho BH aparece em uma imagem onde os torcedores, ele tá na beira ali do gramado e os torcedores falando com os torcedores. E um dos torcedores pergunta pra ele o Dudu. E ele faz assim, ó, dando a entender que o Dudu vai embora, vai vazar. Uma coisa muito engraçada, muito louca nisso aí, é que o próprio Pedrinho fez o maior salseiro para contratar o Dudu, quando contratou o Dudu, né? Trouxe o Cria de volta, e aí você vê como é que o mundo gira. Parece que uma das falas do Dudu é que ele não queria jogar com o técnico e aí nesse afastamento o Dudu vai embora, então me paga que eu vou embora. E parece agora que o Pedrinho BH tem um imbróglio de mais ou menos 60 milhões de reais para pagar, que é o contrato do Dudu até 2027. E a pergunta que fica, né? O intuito desse vídeo é essa pergunta que fica: quem tinha razão? O Pedrinho, quem tinha razão? A Leila Pereira e o Abel? Ou nós, torcedores, que fizemos o maior salseiro, o maior escarcéu pro Dudu ficar e de repente, no final do ano o Dudu sai, no começo desse ano o Dudu dá um monte de declaração polêmica, dá um monte de alfinetada no Palmeiras, no time que ele foi multicampeão. E eu vou falar pra vocês, tá? Provavelmente o último o último título que o Dudu ganhou na carreira vai ser no Palmeiras, porque com o que ele ganha, com o contrato que ele. Com o que o Dudu ganha, cara. É, dizem que é em torno de 1.600.000. Eu acho muito difícil qualquer clube do Brasil pagar isso pra ele. Ou, ou, assim, assumir uma bronca dessa, eu acho muito difícil. Enfim, tem comentários de que ele vai pro Botafogo, tem comentários de que houve uma especulação dele ir pro Botafogo. Eu não acredito que o John Textor vá rasgar dinheiro, porque hoje o Dudu ele não rende mais o que ele rendeu, ele não é mais aquele jogador que jogou no Palmeiras. Depois dessa lesão, o Dudu teve sérios problemas porque ele não consegue mais aquele drible que ele tinha, a quebrar linhas como ele quebrava. Você vê que ele tem muita dificuldade na movimentação. Então eu acho difícil um clube querer assumir uma bronca dessa, pagar um salário altíssimo para um jogador desse tipo, desse porte, né? Ficar em um banco de reservas e de repente o cara saindo até com uma fama de rachador de elenco. Você já imaginou? Enfim, é lamentável pela situação do Dudu, mas, cara, é assim, né? A gente faz escolhas na vida, às vezes a gente se precipita e erra. Talvez se ele tivesse ficado quietinho, trabalhando na dele, no Palmeiras, tivesse tido uma conversa franca com a Leila Pereira, ele teria até hoje no Palmeiras, no banco de reserva, mas podendo entrar e dar o melhor. Eu não tenho dúvidas que isso aí poderia acontecer. Mas agora ele fez a sua escolha e eu não sei o que vai acontecer. Muito triste pelo lado do atleta, mas o Dudu já é grandinho e sabe o que faz. Avante palestra, curte, compartilha e comenta. Valeu!